Olá! Sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Episódio número 6, um episódio muito especial para mim, pois relatarei visitas a instituições que tenho grande afinidade, respeito e gratidão. Hoje vou fazer um paralelo de parte da minha trajetória de vida, afinal, pudemos visitar nos Estados Unidos a sede matriz da Special Olympics, uma organização internacional na qual trabalhei como voluntário por cerca de 10 anos. Abordaremos também nosso encontro com o coronel das Forças Aéreas norte-americanas, Michael Welch, especialista no programa paralímpico do Departamento de Questões dos Veteranos de Guerra dos Estados Unidos. E para finalizar nossa visita técnica ao John F. Kennedy Center, de performance artística, um dos maiores centros culturais do país, referência internacional. E vou poder fazer um link também em relação às similaridades do conceito de acessibilidade cultural e esportiva. Mas adianto que o que vi por lá é algo muito além do que temos por aqui no Brasil hoje. Mas chegaremos lá. É nosso intuito em compartilhar essas experiências é justamente esse. Eu sou o professor Luiz Villani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem. Confesso a vocês que quando comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, e isso já faz mais ou menos 20 anos, uma das coisas que mais me incomodava era como as pessoas com deficiência intelectual, na época, inclusive reconhecidas como pessoas com deficiência mental, hoje legalmente esse conceito mudou. Mas o que me incomodava era como essas pessoas eram tratadas, tuteladas, infantilizadas, mesmo quando estávamos lidando com adultos. Não havia reconhecimento de sua independência e autonomia por grande parte da sociedade. Aqui podemos falar, inclusive, de um termo que tem sido destaque nacional nos discursos políticos e de seguidores, democratas ou não, a liberdade. Pois ninguém é livre se tiver cerceada o reconhecimento de suas vontades, de suas escolhas e principalmente de suas decisões. Pois essa galera por muito tempo foi vista dessa forma, como seres que não possuem capacidade de falar por elas mesmas, de tomar decisões, por exercer sua cidadania. Já evoluímos muito, mas há quem tente regredir aos assombrosos tempos onde, antes de estímulo e reconhecimento, da diferenciação de seu tempo de aprendizagem, da sua forma de processar determinados entendimentos da sociedade, e aqui abro um parênteses, na maioria das vezes, uma compreensão muito mais simples, objetiva e realista do que muitas pessoas que acreditam que padronizar a população é a solução das mazelas do mundo possuem hoje. Eu penso muito diferente, aliás, aprendi com essas pessoas a respeitar suas diferenças, seus próprios tempos e a sinceridade próprias delas, que, para muitos, pode ser compreendida como ingenuidade, mas quem as conhece sabe que não se trata disso, mas sim de uma visão mais honesta, pura e resumida da nossa essência, e, obviamente, legitimada em anos e anos de opressão em que elas se desenvolveram.
O PEP valoriza as diferenças. O PEP aprende com as diferenças. E eu tive brilhantes professores com deficiência intelectual que me inspiraram a criar o PEP. Enquanto sociedade, demoramos a compreender a beleza e a necessidade da diversidade, do quanto evoluímos, do quanto nos desenvolvemos a partir do momento em que conseguimos desvencilhar das amarras do preconceito, do momento em que deixamos de ser os donos da verdade. Afinal, conforme nossas diferenças e formas de pensar, há diferentes verdades. Se formos donos de todas elas, seremos então incoerentes. Melhor então aprender com as pessoas, com o que eu compreendo como dialética, e que é a base, inclusive, de como eu construo minhas posições frente ao mundo. Ok, demorei hoje a entrar no assunto. Desculpe, mas era necessário, pois foi a Special Olympics que apontou alguns caminhos que apropriei para meus princípios de inclusão. Um deles, o de valorizar absolutamente todas as pessoas, reconhecer suas potencialidades ao invés de buscar suas fragilidades, enxergar o desenvolvimento com base no ponto de partida de cada um e não como um padrão que tenta se impor no mundo. Nossa, como gostamos de padronizar, como tentamos nivelar as pessoas e como perdemos talentos por isso. As pessoas são diferentes e suas diferenças é o que faz a diferença. Deixa eu falar um pouco mais agora da Special Olympics, então. Essa organização foi fundada em 1968 por Eunice Kennedy Shriver. Eunice e seu irmão, o presidente John Kennedy, que dá nome inclusive ao centro cultural que vamos relatar daqui a pouco. Mas eles tinham uma irmã com deficiência intelectual, Rosemary Kennedy. Eunice e Rosemary cresceram juntas. Tiveram a oportunidade de serem bem estimuladas, faziam as atividades esportivas juntas, como natação, esqui, futebol e até iatismo. Eunice se tornou atleta na universidade e sempre enxergou o potencial de sua irmã. Em 1962, já no mandato de seu irmão John Kennedy na presidência da República, ela organizou um acampamento de verão para pessoas com deficiência intelectual no amplo quintal de sua casa. Ela o chamou de Acampamento Shriver. O intuito era mostrar que, assim como a sua irmã, as pessoas com deficiência intelectual deveriam ser observadas pelo potencial que tinham, e nada melhor do que o esporte para estimular potenciais. A ideia foi um sucesso e levou a amadurecer a criação de uma entidade para promover o esporte para pessoas com deficiência intelectual. Nascia assim a Special Olympics, que em seu primeiro ano já realizou seus jogos em Chicago com enorme sucesso. Não tardou para colocar em prática o sonho de estabelecer um sistema internacional de competições para pessoas com deficiência intelectual, que evoluiu a partir de conceitos muito básicos de competir conforme níveis equitativos. O que é isso? Vamos para um exemplo prático, para uma corrida de 100 metros. Nela, há 30 participantes. Obviamente que 8 raias na pista e teremos então que fazer um balizamento, teremos que fazer algumas baterias prévias. E aí está o segredo. Nessa busca de estabelecer uma qualificação, se você correr 100 metros em 13 segundos e outra pessoa só consegue completar a prova com 20 segundos, percebe-se nitidamente uma diferença enorme, quase que dá para dar uma volta, ir e vir nessa pista de 100 metros, antes que a segunda pessoa complete os 100 metros. Aqui está o pulo do gato. A pessoa que demorou mais a de 20 segundos será qualificada para uma prova com outras pessoas que completaram a prova com rendimento similar ao dela, cerca de 10% do tempo dela. Ou seja, não iremos eliminar 22 dos 30 competidores, mas sim organizá-los em séries onde eles competirão em provas com as mesmas condições de sucesso, ou muito próximas, podendo inclusive sagrarem-se campeões. E aí você me pergunta, e os melhores? Competirão com os melhores. As séries serão sempre de no máximo 8 pessoas. Os 3 primeiros recebem medalha de ouro, prata e bronze, e os demais uma fita,
como se fosse uma medalha muito bonita, por sinal, de 4º a 8º lugar. Para fins de classificação geral das equipes, se a pessoa que na bateria fez 100 metros em 20 segundos chegar em primeiro lugar em sua série final, com os competidores de mesma potencialidade, computará a mesma pontuação que a pessoa que completou 100 metros em 13 segundos. Nesse caso, o atleta que ficou em primeiro lugar na bateria com os demais atletas que correm na velocidade de mais ou menos 13 segundos pode ser o último em sua série final e computará os pontos do 8º lugar se competirem 8 pessoas da mesma série. As competições ocorrem em níveis locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Países que possuem esse sistema devem fazer um sorteio entre os primeiros colocados de todas as séries finais, para classificar seus atletas para a etapa superior, por exemplo, do nível nacional para o internacional. Assim, a pessoa que fez 100 metros em 20 segundos, como ficou em primeiro lugar da sua série final, poderá ser o representante do país caso seja sorteada. Puxa vida, quer dizer então que o país pode ser prejudicado e não levar as pessoas mais rápidas? Prejudicado não, visto que nos Jogos Mundiais essa mesma lógica será preservada, ou seja, a pessoa competirá com reais chances de ser campeã mundial, independente de suas limitações, visto que lá também serão séries equitativas. Enfim, gente, há uma série de estratégias que prioriza a participação de todos e as mesmas condições de sucesso para todos. Não dá para entrar em detalhes aqui, mas em jogos como no futebol, sabemos que há pessoas que não compreendem as regras e não conseguem competir coletivamente. Para essas pessoas foram criadas competições adaptadas, com provas de chute a gol, condução e controle de bola. São as provas de habilidades individuais e as pessoas poderão competir na modalidade em que ela realmente escolheu, a modalidade que ela gosta, que lhe dá prazer, e ela escolheu então treinar essa modalidade. É muito bacana e fez muita diferença em minha vida. No escritório da Special Olympics, em Washington, fomos recebidos por uma recepcionista com síndrome de Down. Ela simpaticamente nos identificou, pegou o telefone e nos anunciou. Pediu para aguardarmos e depois nos encaminhou até a sala de reuniões. Exatamente o que se faz uma recepcionista. Fomos recebidos pelo diretor de esporte Aldis Berzins, que além de contar toda essa história, nos mostrou todo o sistema da Special Olympics que, para além das competições, possuem programas de treinamento, que para eles é o mais importante. E aproveitando desse sistema, eles desenvolvem programas de saúde do atleta, liderança de atletas, buscando fomentar o protagonismo de uma iniciativa que envolve a comunidade e a família em esportes unificados, onde as equipes devem ser compostas por pessoas com e sem deficiência, estimulando familiares e a vizinhança, colegas de escolas a participarem do sistema de competições. É simplesmente sensacional. Isso representa a essência da inclusão e corrobora com tudo que eu acredito em termos de potenciais das pessoas. Berzins salientou que o Brasil é um dos países que mais acessam o site da Special Olympics Internacional e eles acreditam muito no nosso potencial. Hoje eu vejo a gestão das Olimpíadas Especiais Brasil reencontrando o caminho de investir de fato em quem interessa, nos atletas. Todo esse processo está sob a liderança na diretoria técnica da doutora Maria Tereza Leitão. Fiz curso com ela de tênis nas Olimpíadas Especiais há uns 15 anos atrás. Hoje ela é, então, a diretora técnica e seu doutorado foi realizado com dados da época em que atuava como voluntário. Na realidade, eu era, inclusive, doador, pagava um boleto mensal para contribuir com a instituição que eu acreditava e acredito muito. Pessoas que conhecem a raiz da organização, como a doutora Maria Tereza, vivenciaram a história e conhecem a ponta do processo como voluntário, tendo a formação e competência. O que sobra na doutora Maria Tereza são pessoas certas para estar à frente dessas instituições. Berzins salientou também que devemos nos apropriar, traduzir, divulgar mais o material produzido pela Special Olympics. Assim como falei da Disabled Sports,
a Special Olympics também explora sua marca, mas aí numa dimensão internacional, pois já estão em quase 200 países. Ele destacou a necessidade de darmos visibilidade à marca Special Olympics, produzindo dados, matérias, infográficos, fazendo isso que estou fazendo agora, inclusive, divulgando os princípios da instituição. A Special Olympics possui um sistema de gestão que busca patrocinadores internacionais, tendo o Lions Club como uma das âncoras do processo. Esse é um trabalho social que deve ser feito pelos braços de cada país. Na questão da saúde, os atletas recebem exames básicos oftalmológicos e odontológicos, por exemplo, durante as próprias competições. E, por estatisticamente serem problemas relevantes e comuns dentre as pessoas com deficiência intelectual, eles conseguem várias parcerias para doação de óculos e pronta resposta ao problema como um processo preventivo. É uma gestão bem focada e objetiva, e esse é o segredo. Passo agora para o Departamento de Veteranos de Guerra. Talvez não tenha dito antes, mas eu também sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Tenho muito orgulho e gratidão por tudo que aprendi na minha carreira militar temporária no Centro de Preparação de Oficiais da Reservas, o CPOR. Sou oficial de intendência, a rainha da logística do Exército Brasileiro. E quem me conhece e sabe dos meus ideais progressistas pode até se surpreender, mas não é nenhuma surpresa. Eu assumo isso e minha casa, inclusive, tem decoração das minhas lembranças do Exército. Meu pai foi soldado do batalhão de infantaria e meu sogro foi paraquedista da Marinha. E tenho um enorme orgulho de saber discernir sobre posicionamentos extremos em relação aos nossos militares, sejam das Forças Armadas ou da Polícia Militar. Tem um grande amigo, liderança comunista, inclusive aqui de Belo Horizonte, que leu o Manifesto Comunista servindo ao Exército. Como é ruim ver as pessoas dividindo o país à custa de visão deturpada da situação, pois não vejo nenhuma ideia plausível ou coerente com a realidade na qual eu servi em 1995, na turma do cinquentenário da tomada de Monte Castelo. Parece que hoje as pessoas tentam subestimar nossa inteligência apropriando-se de exemplos que já ficaram para trás e que não foram motivos de orgulho, inclusive, para nossa nação. Eu tenho orgulho de ter servido ao meu país, de ter conhecido os princípios militares e ter me destacado, inclusive, nas missões a que fui delegado. Compreendo muito bem os valores de soberania, mas também e principalmente de sabedoria, que aprendi por lá. Uma delas, muito simples, inclusive, que é a de não envolver em confusão. Onde tiver confusão, corra para o outro lado. Não abusar de sua patente, de sua posição. Aliás, ter a gratidão por ter servido ao Exército não quer dizer que não defendo a democracia, que eu seja a favor de andar armado, por exemplo. Eu até poderia. Manejei e muito bem as armas básicas do meu serviço de intendência, mas essa é uma discussão que tem sido extremamente rasa e eu não vou entrar nela aqui. Não é nossa intenção do PEP, não é o foco do nosso programa. Só acho lamentável lançar esse tipo de discussão para uma população que ainda não tem consciência do que significa usar armas. Se soubesse, poderia falar e discutir com propriedade. Com isso, temos disseminado o achismo ao invés da ciência. Aliás, tinha pavor de ver alguns colegas meus armados que serviram comigo, bombas relógios na realidade. Mas deixa para lá. Voltemos então ao nosso tema. O Coronel Welch nos apresentou o programa de esportes adaptados para os veteranos. Coincidentemente, somos irmãos de armas, pois ele também é da área de logística, mas da Força Aérea nos Estados Unidos. O Programa Nacional de Esportes para Veteranos é um programa que visa motivar, encorajar e manter os veteranos de guerra com deficiência ativos por meio do esporte paralímpico. Há estudos que associam o quanto é importante o esporte na reabilitação psicológica das pessoas que adquiriram a deficiência a partir de um trauma. Era, inclusive, o meu projeto de doutorado. Embora tenha sido aprovado, só tinha uma vaga quando eu concorri, eu fiquei em segundo lugar e acabei desistindo depois por meio de outras oportunidades que tive na vida, acabei não fazendo o meu doutorado. Fato é que o governo americano, aqui sim,
No caso de veteranos com deficiência, possuem investimentos bem substanciais em benefícios de compensação de militares que adquiriram a deficiência em serviço, tanto na área de educação, reabilitação e pensão aos familiares em caso de morte. Para todos esses veteranos e pensionistas, há programas gratuitos de cuidados médicos, inclusive com visitas domiciliares de enfermeiros e acesso a centros médicos. Entretanto, o esporte faz a diferença na vida das pessoas que se engajam nessas atividades e, portanto, há um enorme esforço do departamento de trazer veteranos para a prática esportiva. Como disse, esse era o meu projeto de doutorado, que tinha como objetivo conhecer as principais influências para captar pessoas para programas esportivos a partir da aquisição da deficiência, conhecendo-se os mecanismos psicológicos pelos quais atletas de hoje passaram e como que evoluíram a partir de suas experiências do esporte. Tivemos a possibilidade de discutir muito sobre isso nessa visita. Compartilhei ideias que tinha com o Coronel Welch e ele disse que eu estava absolutamente no caminho certo. Tenho rascunhado projetos desde então, pois no Brasil temos guerras invisíveis. A violência que policiais militares, civis, os riscos do trabalho do Corpo de Bombeiros, assim como guardas municipais e até seguranças armados, expõem pessoas a riscos e, consequentemente, temos pessoas com sequelas dessas atividades, que hoje são pessoas com deficiência, e eu tenho apresentado minhas ideias a alguns militares que conheço e com os quais trabalho na prefeitura para pensarmos em um grande programa nesse sentido. O Comitê Paralímpico Brasileiro, liderado pelo Tenente Cavalli, atleta do rugby em cadeira de rodas, tem incentivado, divulgado, articulado e fomentado essas práticas, mas ainda não temos um projeto concreto com grandes investimentos e no tamanho que merece. Eu trabalhei com alguns ex-militares, com deficiência inclusive, e não tenho dúvidas que temos uma lacuna na iniciação esportiva dessas pessoas. Precisamos avançar e reconhecer os dois lados dessa guerra. Também trabalhei com atletas do outro lado, que foram atingidos por tiros e lutas com policiais, ex-presidiários inclusive. Galera, é traumático para ambos os lados. Ficam cicatrizes psicológicas. Ainda é difícil fazer um trabalho junto, o que seria admirável, mas isso requer mais conhecimento dos grupos primeiramente separados. O próprio ambiente do esporte, de se relacionar, de conhecer um ao outro, é um meio que ajuda a superar essa guerra. Afinal, ambos os lados defendem e defenderam interesses que não permitem ou não permitiam no momento da guerra identificar os motivos, as histórias que levaram cada um a estar em linhas distintas. Esse é um tema muito avançado sobre desenvolvimento, mas eu topo demais esse desafio. Claro que, para isso, dependemos de uma equipe multidisciplinar, é necessário também pensarmos fora da caixa. Como disse, meu princípio é a dialética, e se quero compreender o mundo, eu preciso conhecer e atuar nas dicotomias desse mundo. Aliás, o intuito do PEP é desenvolver. Para isso, temos que saber lutar pela coletividade, saber nos unir e não buscar nos separar, nos confrontar. Chega dessa onda de que está nos levando para absolutamente lugar nenhum, senão para um imaginário oposto na visão de quem luta por eles, e muito, viu? Mas muito distante da realidade de quem precisa de ações, de fato, para o desenvolvimento do país. E, finalmente, chegamos então ao John F. Kennedy Center, ou Centro de Performance Artística John Kennedy. Não, ele não foi idealizado pela família Kennedy. Aliás, sua origem é uma legislação bipartidária que previu sua construção em 1959. Entretanto, foi o então presidente Kennedy e sua esposa que buscaram doações para construí-lo. Lembrando que o presidente Kennedy governou o país de 1962 e foi assassinado em 1963. Após concluído em 64, o então presidente Lyndon Johnson destinou o Centro Cultural à memória do presidente Kennedy. Aqui é uma questão bem interessante, pois o Centro Cultural é idealizado pelo governo, que ajuda a angariar fundos, mas a sua gestão é independente e possui um estatuto para autorizar seu funcionamento. Nesse estatuto,
a missão do centro é estabelecida como apresentar música clássica e contemporânea, ópera, drama, dança e outras artes cênicas dos Estados Unidos e de outros países. Aqui justifica o saguão com as bandeiras de todos os países, que eu achei muito bonito. Além do mais, está previsto no Centro Kennedy o desenvolvimento de programas educacionais de artes cênicas, bem como de alto nível de excelência. Tudo isso deve refletir a diversidade cultural dos Estados Unidos. Galera, aqui é um centro de referência de acessibilidade também. Fomos recebidos pelas senhoras Jessica Swanson, diretora de acessibilidade, Lisa D'Amico e Sarah Schoenfelder, que é a coordenadora do programa Very Special Arts, VSA, ou, em tradução espontânea, Artes Muito Especiais, que é uma organização internacional de artes para as pessoas com deficiência. É isso aí, um centro construído em 1964, obviamente sem acessibilidade, que foi totalmente adequado para ser uma referência de acessibilidade. Como é um centro multicultural, ele possui vários espaços. Além das salas dos programas educacionais, os auditórios e palcos externos são muito grandes. Circulamos por todos eles e hoje a pessoa com deficiência não somente os acessa para curtir a arte da plateia, mas também para protagonizar a arte, pois todos os espaços foram adequados para que as pessoas acessem ao palco também. Para além disso, os frequentadores dispõem de um sistema de apoio que inclui desde fornecimento de cadeira de rodas para transitar no espaço, que é bem grande, mas também para acessibilidade aos espetáculos lá apresentados. Independente do palco, possui também um sistema para que as pessoas cegas, por exemplo, possam pegar um aparelho de audiodescrição e pessoas com deficiência auditiva que queiram fazer uso de aparelhos amplificadores também estão à disposição. Mas aqui parece até que é um ou outro desses recursos, mas na realidade não. São centenas desses recursos de aparelhos. Difícil alguém que necessitar não ter um para o seu acesso. Outro ponto sensacional é a estrutura para interpretação de língua de sinais. Há uma sala onde os intérpretes se posicionam com isolamento acústico para que eles possam escutar com nitidez e se concentrar no que cada personagem de artes cênicas está dizendo e interpretando. Ele então pode interpretá-lo e há uma câmera que o projeta no telão logo acima do palco. Os surdos não perdem absolutamente nada. É como se fosse uma legenda de tela, só que a tela é o palco. E ao invés de letras, que também pode ser configurado, há uma interpretação em línguas de sinal. Interpretado também ao vivo, é simplesmente incrível e desconstrói quaisquer desculpas de que não é possível, pois trata-se de um equipamento de 1964 e hoje totalmente acessível. O programa está atrelado à estrutura de acessibilidade do Kennedy Center, mas os números de atendimentos anuais são simplesmente inacreditáveis. São 7 milhões de pessoas atendidas pela instituição, cujo espaço no Kennedy Center possui um relevante marco de sua atuação. O VSA está estruturado em 4 princípios orientadores. 1. Todo jovem com deficiência merece acesso a experiências de aprendizagem de artes de qualidade, aliás, de alta qualidade. 2. Todos os artistas, em escolas e educadores artísticos devem estar preparados para incluir as pessoas com deficiência em sua instrução. 3. Todas as crianças, jovens e adultos com deficiência devem ter acesso completo às instalações e atividades culturais. 4. Todos os indivíduos com deficiência que aspiram a uma carreira nas artes devem ter a oportunidade de desenvolver habilidades apropriadas. Puxa vida, galera, desde que estive lá, sonho em um dia estabelecermos esses princípios também aqui no Brasil. Não tenho dúvidas de que a arte e o esporte dão as mãos quando se trata da promoção da inclusão, de autonomia e independência das pessoas. E aqui não estou falando só de pessoas com deficiência não, tá? É uma forma generalizada mesmo. Todas as pessoas. Vimos a coisa acontecer
como funciona, como é possível um espaço absolutamente acessível para todas as pessoas. É preciso sonhar, mas mais do que isso, é preciso agir, planejar, debater, estruturar e implantar soluções. Ainda que no início sejam menos estruturadas do que o que vimos no Kennedy Center, mas podemos fazer passo a passo e aprimorando com o tempo. Temos tecnologia e acesso a estas hoje. Claro que a formação é um dos princípios e isso é fundamental, mas já temos pessoas com acúmulo suficiente aqui no Brasil para compartilhar suas experiências e ajudar a transformar essa realidade. As histórias apresentadas hoje nos dá então a ideia de como o país se adaptou rapidamente às necessidades de adequar as leis de acessibilidade e às necessidades da transformação do mundo e sua diversidade. O mundo é de todos, todos possuem os mesmos direitos e devem acessá-los. Cabe a cada um de nós compreender isso e lutar por isso, inclusive. O Brasil tem um potencial imenso e as ações hoje são isoladas a este respeito e precisam se encontrar, se juntar, se fazer notadas. Special Olympics, Very Special Awards e programas esportivos para veteranos de guerra. Algo simples, básico, que ainda precisa ser reconhecido e cuidado pelo poder público no Brasil. E também pelas iniciativas de responsabilidade social das empresas. Ainda temos muito trabalho pela frente. Temos tido pequenas conquistas e precisamos lutar agora pelas grandes também. Pensar grande, dar oportunidades para todos, enxergar potencialidades e jamais limitar as pessoas por preconceitos. O PEP busca extrair de cada um uma reflexão que ajude a cada pessoa a colocar mais um tijolinho nessa obra de inclusão. Chega de revanchismo, chega de extremismo, chega de não olhar para o coletivo e tentar justificar atitudes que não transformam, aliás, que regride, que não nos permite avançar em prol do reconhecimento da diversidade. Não queremos ser iguais, não queremos ser uniformizados. Queremos ser diferentes e ter acesso aos bens e serviços como absolutamente todas as pessoas. Isso é equidade. Não se trata de um grupo, não é uma ação para esse grupo, e sim de algo que serve a todos, à sociedade. Agradeço pela atenção, deixe o nosso e-mail palestraesportepodcast@gmail.com para trocarmos ideias, experiências, receber críticas e sugestões de conteúdos. Enfim, encerramos nossa passagem pela capital americana, Washington, D.C. No próximo episódio vamos para a Pensilvânia, na realidade, mais precisamente na cidade de Pittsburgh, a cidade do aço. Muita coisa interessante, estivemos em um jogo de futebol americano, dissecamos a acessibilidade de um estádio de beisebol, mas, sinceramente, ambos os estádios são muito simples, de estruturas de aço, mas representa uma aula de gestão do esporte. Vou adiantar também a experiência que tivemos no jogo de basquetebol do Orlando Magic, em Orlando, na Flórida, para a gente ter aí um tema único e ficar mais fácil de discutir. O esporte nos estádios nos Estados Unidos parece ser mais um atrativo. Vamos falar sobre isso porque, além do próprio jogo, temos estruturas e muita coisa paralela acontecendo durante os jogos. E também relataremos a dificuldade de uma equipe de rugby em cadeira de rodas de Pittsburgh. As demais atrações deixaremos para o episódio número 7. Um grande abraço e até mais!